Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Llegamos à charla final. Hoy, entonces, é a última classe do treinamento em linha Rota. Saludos, muito agradecido pela invitação, maestro Jonathan. E dale, sem mais embargos, empezamos. Suerte, Deus bendiga a todos. Então, vamos começar em la classe final. Lunes vou compartilhar o ficheiro acá, o plano esquemário, que estamos fazendo as edições. Então, lunes vou compartilhar a todos vocês esse ficheiro para estudar também. Donde vamos na classe 3, estávamos acá. Sim, hablamos de las divisiones de la radiofrequência, as divisões da placa base top, placa base bottom. Hablamos também das divisões upper antena UAT, lower antena LAT. Hablamos também das 4 subdivisões da placa top, da placa base top, la cara A, e as 3 divisões da placa base B, da cara B, do bottom. E vamos então, agora, miramos também umas linhas de RFFE, que eu vou hoje fazer uma prova, as linhas de dados e controle de RFFE, que está acá, com equipo de nome Smartboard. Ayer também compartilhei um regalo para vocês do analisador lógico, que também pode fazer a verificação se há uma comunicação entre maestro e esclavo, nas linhas bidirecionais half duplex síncrono com relógio RFFE. Então, vamos começar falando aqui um pouquinho de la radiofrequência. Hablamos um pouquinho também do circuito U-Rose, que é também a ultra wideband 6G e 8G de Wi-Fi, que é um novo Wi-Fi que está vindo. Vamos começar então, falando um pouquinho de la radiofrequência. Mira, FL High Filtro, High Pass Filter. Um filtro passa alta frequência, verdade? Então, eu tenho também um plano esquemário onde eu tenho esses nomes, vou compartilhar com vocês também. Começamos a falar um pouquinho de RF. Acá, eu tenho um filtro, passa High Pass Filter, passa solamente as frequências muito altas. Acá, salida para a antena. Então, acá eu tenho a antena, mira, antena 2. Então, acá eu tenho 50 ohms, ultra high band, ultra high band, é uma banda muito alta. Então, acá eu tenho na parte do U-Rose. Mira, acá eu tenho arriba a imagem do U-Rose, e acá abaixo eu tenho as antenas que têm conexão com o U-Rose, das bandas muito altas, 6G Wi-Fi e 8G Wi-Fi. Acá eu tenho os filtros de antena que solamente passam muito alta frequência, uma linha bidirecional de 50 ohms de impedância. Acá eu tenho sinais alternos elétricos e magnéticos. Compreendes? Muito alta frequência. E a impedância sempre é 50 ohms. A impedância da radiofrequência é 50 ohms. Então, o que tem que haver a impedância 50 ohms? Se eu quero fazer medições acá, o meu equipo de medição tem que ter a mesma impedância para ter um casamento de impedância nas medições. A impedância casada é muito importante para fazer medições. Então, acá eu tenho a salida para a antena. Mira, antena 2, channel 5, 50 ohms, TRX, uma linha de transmissão e recepção. Mira, as frequências novas agora, em la 3G, 4G, eu tinha que ter 2 linhas e um filtro duplex para fazer a interligação e separação. Agora, eu solamente uso um canal de frequência, somente um ancho de banda, e eu consigo fazer a transmissão e a recepção ao mesmo tempo, pero com controle do software.
Entonces, los software, que é o circuito SDR, o novo transceiver, de nome Software Defined Radio, é capaz de fazer esse controle. Solamente um canal de transmissão, eu tenho solamente um canal de ancho de banda, solamente um canal de frequência, posso tenho, na verdade, transmissão e recepção, ao mesmo tempo com controle do software. Então, aqui eu tenho solamente um cable, onde eu tenho saída de transmissão e ligada de recepção, de banda muito alta, ultra wide band. E acá eu tenho um filtro, mira, filtro vai deixar solamente ligar e sair sinais de frequência muito alta, acima de 6 GHz. E acá, 50 ohms, antena CR, para onde está saindo? Vamos mirar. Onde está saindo acá? $50 ohms. Ultra wide band. Antena 2. 6R. Para U-Rose. Na verdade, tenho que pôr acá alto. Não. Acá está. Mira, ligando acá em U-Rose. Então, acá, eu tenho em U-Rose, sale transmissão, e liga recepção em lo mesmo canal, em la mesma frequência. Eu tenho as duas coisas. Agora é possível, pero o controle de software, o Rose. Sale transmissão. Vamos pôr acá na recepção. No mesmo canal, vamos cambiar a color. A color roja é transmissão e a color azul é recepção. Então, eu tenho acá saída, transmissão e ligada, recepção, 6R. Mira acá, antena 2. E também, eu tenho acá os outros circuitos de casamento de impedância da antena. Mira, acá o mesmo padrão. 50 ohms, transmissão e recepção, antena 2, CH9, que está acá arriba. Onde está CH9? Vamos mirar onde está CH9. 50 ohms, antena 2, 8R, na verdade. Acá. 50 ohms, 8R. Acá. Mira, acá, a mesma coisa. Tá mirando? Recepção. Transmissão. Transmissão, recepção. Mais um filtro acá. 50 ohms TRX R1 AOA1. Vamos mirar acá de onde está saindo. 50 ohms, ultra wideband, U-Rose. Ultra wideband, 0. 50 ohms, ultra wideband, antena 0. 0. Acá. Então, acá também. Acá também. Vamos pôr acá. Vamos colocar. Bem. Cambiar agora. Ok. Vamos pôr acá então, antena 3 também.
de uma vez, que também é a ultra wideband. Ahora sim. Bien, 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 bien. Então vamos poner acá. TRX, transmissões, recepções, ultra wideband, FL, UROS. Antena 3, antena 2, antena 2, 8 GHz, Wi-Fi, e antena 1, e antena 1 e antena 0. FL abaixo. FL, filtro. E acá estão os filtros. Vamos pôr acá também. UROS, ultra wideband, antenas. Upside, arriba. E agora temos, todos acá estão ligados allá ao UROS, verdade? Mira. Antena 3, ultra wideband, ultra wideband, ultra wideband. Então, tudo acá, ultra wideband, está allá em UROS, ultra wideband. Ultra wide, ancho de banda muito alta. Ultra wideband. Ultra wideband. Acá. E todavia acá também. Acá. E acá. Bien. Muy bien. Entonces yo tengo la parte de UROS, Wi-Fi 6G, Wi-Fi 8G também. Ok, bien. Bien, bien, bien. Acá eu tenho a parte Mavi Higher Radio, a parte de arriba, a cara A, lado top. E acá eu tenho o nome do circuito, de nome QET, Envelope Tracking. É um circuito de detecção de envelope. Que passa? É a alimentação positiva, a linha positiva de alimentação, solamente de um circuito. Mira, low band only, solamente. Acá eu tenho o QET 5100, é um circuito de alimentação de voltagem e corrente do PA low band, ou LNA low band, mira, LB only. Então, eu tenho acá uma VDD bust, mira, SWDD, tenho alimentação acá, VDD, amp, eu tenho um indutor acá para fazer o switch, a VDD madre, e acá eu tenho a saída de voltagem para o PA. Mira, sale power positivo do envelope tracking. O que é o envelope tracking? É um circuito que fornece corrente de acordo com as comunicações. Se eu tenho um controle acá do circuito RFFE, mira, se eu tenho uma transmissão de dados com muito alta intensidade, muitos dados, muitos bits, eu necessito mais voltagem. Então, acá eu tenho um controle de saída de voltagem pelas linhas de controle de dados de RFFE. Então, acá eu tenho RFFE 8. Eu tenho uma linha de controle do envelope tracker RFFE 8. Então, na verdade,
Las líneas RFFE, eu tenho 4 cables. Serial data, serial clock, que é o relógio, um V8, VIO e RND. Tá bem? Para eu mirar como está a comunicação RFFE, necessito 4 hilos. E de onde está vindo a comunicação e o controle para o circuito de alimentação do PA, que está acá? Então, esse circuito acá, de nome Envelope Tracking, é um circuito que vai sair corrente e voltagem para a alimentação do PA. Pero é uma alimentação controlada. Se eu necessito mais corrente, temos mais corrente. Se eu necessito menos corrente, eu tenho uma economia de voltagem e corrente. Então, a bateria dura muito mais. E aqui eu tenho a saída para o PA. Power Amplifier, está mirando acá? Então, acá é a saída de voltagem e corrente para o PA. E acá é o circuito de controle da saída, onde eu tenho um controle pelas linhas de controle de dados RFFE 8. Então, onde está vindo essas linhas de controle e sincronismo? Abaixo é o relógio, para termos sincronismo. Arriba, dados bidirecionais, half duplex. Eu tenho uma comunicação bidirecional, pero não é ao mesmo tempo. Tenho transmissões, depois recepções. Bidirecional, pero não é full duplex, é half duplex. Não em toda a vez. E acá o controle. E acá a linha VIO. PP, um V8 VIO. E o RND é comum na placa base. Então necessito 3 cabos. PP, um V8 VIO, que está acá. SDA, SCL, então vamos pôr acá. Saída de corrente para o Power Amplifier acá. Vamos pôr acá. Power. Voltagem de corrente to Power Amplifier. Saída de corrente para o Power Amplifier. Power Amplifier, ok. Tá bem? Acá eu tenho switcheio do bust de la corriente. Mira, LX acá, switcheio, está mirando acá? LX. Acá eu tenho switcheio LX, inductor, bump, power, VDD madre. Acá eu tenho a alimentação, VDD madre. Input, VDD main. Acá eu tenho o control. Control, vamos pôr a color verde, que é o objetivo do nosso treinamento acá. Vamos pôr a color verde, verdade? La color verde acá. Então, agora vamos pôr acá uma carpeta RFFE outside control, control da corrente da saída. O protocolo de comunicações RFFE, master to slaves. Então, tem um master, que é o SDR, e também pode ter a baseband. Está fazendo controle pelo circuito que vai controlar a saída de voltagem e corrente para o Power Amplifier, para ter economia de bateria, verdade? Então, é o detector de envelope tracking. Control output envelope tracking. Depois, pode mirar em Google envelope tracking para estudar. Bien. Ok. Acá as salidas, vamos pôr acá. Salidas de... Não.
Salida para o Power Amplifier, ¿verdad? Bien, salida. E acá eu tenho outras voltagens também. Está mirando acá? Outras voltagens. Tenho também control, RND acá, salida. No indutor também de salida. Filtros. Bien, bien. Então, vamos seguir acá. Para onde está saindo? Acá. Acá está. Low Band PA. Low Band PA. Então, acá está vindo lá do Envelope Tracking. Mirando acá. Positivo, power positivo do Envelope Tracking. Mira. Acá. VCC1 e VCC2. Vindo aliado Envelope Tracking. VCC1 e VCC2. Envelope Tracking. Acá. Envelope Tracking. Então, você está vindo lá do circuito Envelope Tracking. A voltagem, há uma linha de controle. Se há muitas comunicações, mais voltagem eu tenho na salida. Se há menos comunicações, tenho menos voltagem corrente na salida. From Envelope Tracking. Envelope Tracking. Envelope Tracking, ET. Ok. Ok, bien. E acá eu tenho o PA Low Band. Banda barra. Parte 1 de 2. E acá eu tenho, mira, DRX out também, salida para as DSM. Eu tenho TX acá, PA, onde eu tenho a transmissão de banda barra, recepção, PA do Re. E acá eu tenho a direção. Mira, eu tenho a direção. Esse circuito, PA Low Band, temos um circuito doble, onde eu tenho recepção e transmissão juntos, no mesmo circuito. Mira, e acá eu tenho a direção. Quando está trabalhando na recepção, tenho umas linhas de controle RFFE. Quando estás na recepção, tenho outra linhas de controle de RFFE. Mira, acá arriba. Eu tenho, olha, duas linhas de controle RFFE. Tenho também RFFE8. Mira cá, RFFE8. Reló e dados. E lá a linha um V8 VIO. Está ligando acá. TX. Quando está trabalhando e queremos fazer o controle em RX, tenho acá, mira, outras linhas de controle. Outras linhas de controle de nome RFFE3. Então, temos que mirar as duas linhas. Falei isso em classe 3, 4, classe 3. Os circuitos são dobles, na verdade. Tenho uma seção da recepção e uma seção da transmissão. E muitas vezes tem o mesmo nome, outras vezes não. Se estou provando solamente uma linha RFFE, não posso falar que está bueno no circuito. Tenho que provar tudo conta, tenho que provar tudo. Então, acá eu tenho RFFE8 também, e o Envelope Tracking também está compartilhando a mesma posição. Mira, RFFE8 também. Eu tenho muitos circuitos juntos com a mesma linha de dados e controle RFFE. Então, acá eu tenho RFFE8, e acá também eu tenho RFFE8, onde a parte de lá, transmissão. Se o circuito está trabalhando com transmissão, acá é o controle de transmissão. Quando estou trabalhando em recepção, acá tenho outras linhas de controle de la recepción, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante mirarmos muy bien esse ponto, que é muito, muito importante, ¿está bien?
Entonces acá vamos a poner líneas de control, datos bidirecionales, RFF8. Entonces, tenemos muchos circuitos juntos numa mesma linha. Acá. RFF8, control, PA, low band, la sesión, TX, transmisión. Transmite. Então, acá o control do PA low band na seção da transmissão. E acá abaixo eu tenho também a direção é e acá eu tenho RFFE3, outra linha de controle de dados RFFE, pero para fazer o controle de la recepção. Então, também vamos pôr acá RFF3, control RX, reception. La direção 0x1. La direção é la direção. O número de la direção 0x1. 0x1 RX. Bien. 0x1 RX. E acá arriba, 0x1 também 0x. Uma numeração hexadecimal, verdade? 0x1 TX. Então, tenho que provar a todas as linhas, não somente uma. Não pode falar que, tenho a medição acá, eu encontrei aquela direção. A direção da transmissão. Tem que ter também a direção da recepção. Acá as direções. Em muitos casos, não é a mesma, outros se cambiam. Tem um número para a recepção e outro para a transmissão. Direções. Acá. Hexadecimal. Address. Address. X number address. Bueno. Muy bueno. Mira. E também, mira que é o envelope tracking. Acá eu tenho a direção do envelope tracking. 0x4, quando o PIN UISD e RND. 0x5, quando o PIN US nível alto. Mira, vamos mirar esse USID. Acá. USID. Low Significative Bit. USID é somente acá mesmo que há. Vamos mirar. USID. Mira, está aterrizado no RND. Então, qual é a direção do meu circuito envelope tracking? Então, é possível mirar se ele está bem. Se ele está, quando vou fazer uma chamada, 0x4 está bem? Se há uma contestação, ele está bem. RND. Então, acá, direção do envelope tracking. Envelope tracking address. Envelope tracking address. Envelope tracking address. 0x4. Porque aquele pino, aliás, está aterrizado no RND. 0x4. Bueno. Muy bien. Muy bien. No.
Ok. Ok. Transmissão de salida de recepção. Antena 1, impedância, a mesma coisa. Salida de antena. Seguimos então. Acá eu tenho o PA ultra high band. Ultra high band. Lower antena. PAD. PAD é aquele ponto RND ao centro do PA. Então aqui eu tenho, mira, PA ultra high band. E acá eu tenho a mesma direção. Direções. A recepção 0x6, retransmissão 0x6 também. E acá arriba eu tenho as linhas RFFE. RFFE 3. RFFE 3, recepção, mira cá. RX, transmissão TX. Então, RFFE 2, transmissão, RFFE 3, recepção. Recepção. RFFE 3. PA, high band. Acá também tenho lower antena. LAT. Lower, antena de abaixo. Lower antena. RFFE 3. E acá eu tenho RFFE 2. Que tenho o controle da seção do PA da seção de TX, transmissão. Então, acá eu tenho RFFE2 da seção do PA Ultra High Band transmissão. La parte da seção RFFE2 TX transmissão. Transmitter. Parto. 0x, vamos mirar, 0x4, verdade? 0x6. Eu tenho a mesma direção, 0x6. TX, transmissão, TX, transmissão. TX. E acá, address 0x6 também. RX, recepção. Bem. Acá salida para antena 1, voltagens, VCC1, VCC2 também. Que eu tenho, acá, mira, arriba eu tinha envelope tracking. Acá eu tenho average power tracking. Uma outra forma de fazer alimentações para ter uma economia de la bateria. Acá eu tenho, então, a VCC1 VCC2. Olha que bueno. Olha aqui como é bueno ter mira acá. VCC1 VCC2. Acá. VCC1 VCC2. E acá eu tenho as linhas de voltagens. E acá eu tenho um controle da voltagem que está ligando. De nome APL, Average Power Tracking. E acá eu tenho o VBUST, que também é uma linha de voltagem, que está ligando. VBUST. Acá também o Average Power Tracking está ligando. E acá também na voltagem 1V2 que está ligando. Ah, bem. Está ligando voltagens, mira.
Pero acá está ligando na voltagem de um ponto muito especial. Eu quero pôr uma informação acá. Mira, eu tenho na seção de nome Average Power Tracking. Vamos mirar de onde está vindo. Há um circuito que faz um controle da ligada de voltagem, a corrente e voltagem também. O mesmo que temos ali arriba no Envelope Tracking. PP, Average Power Tracking. Mira. Sim. Interpulser, tem comunicação com os lados tops embora da tarjeta. Cá está a seção. Envelope Tracking e Average Power Tracking. Então, nos circuitos de RF, nas alimentações, tenho dois circuitos integrados que têm controle com as correntes e voltagens. Envelope Tracking e Average Power Tracking. Average Power Tracking. Vamos mirar agora o Average Power Tracking. Average Power Tracking. Cá está. Também, cá está o Average. Cá está. Cá está o muchacho. Acá está o muchacho. Acá está. Acá está o muchacho. Então, acá eu tenho Average Power Tracking, um circuito que eu tenho o controle da saída de voltagens e correntes para os circuitos de front-end. É um circuito inteligente que eu tenho a saída de corrente se tenho muitas comunicações. Se tenho bajas comunicações, baja saída de corrente. Eu tenho uma economia da bateria, verdade? Então, acá é a saída. Acá eu tenho as alimentações do Average Power Tracking. Aqui, entrada de corrente. Entradas ligadas de corrente. VDD madre, liga cá. PP1V8, L26, liga cá. Power in. Então, acá eu tenho Power in. Vamos cambiar acá. Power in. Poner uma Power in. Power in. Power in. Potência, legada de potência. Power input. Legando corrente. Input. APLT. Average Power Tracking. APT. Average Power Tracking. Ok. Power input. Ok. Acá, Power input. Acá eu tenho as linhas de controle RFFE2 também. Controle do circuito da saída de corrente de saída. Vou cambiar a cor acá para verde. Control RFFE2. Control RFFE2. APT, Average Power Tracking. Saída. Out. Put. Controlled. Saída de voltagem controlada. Control. Voltagem e corrente. RFFE2. RFFE2. Bien. Oh. Bien. E acá, à direita, eu tenho as saídas de voltagem. Mira, acá, saídas de voltagem para o PA Ultra High Band. Vamos pôr na color aqui então. Saídas. Output. Output. O que passou?
output, power. Voltaje y corriente, PA o high band. Bueno. Yo tengo dos averajes para trackers. Acá. Volviendo allá ao PA UHB. Mira acá. Então, acá está vindo do average power tracking. Tá bem? Saliendo e ligando acá. Bien, muito bem. E acá eu tenho VDD Boost também e RF1V2. Linhas muito importantes das voltagens, que acá eu tenho a alimentação do LNA, da recepção. O circuito é duplo, recepção e transmissão. Mira, falei que agora temos solamente uma frequência onde eu tenho transmissão e recepção, com controle do software. E onde está fazendo o controle? Por acá, pelas linhas RFFE. Compreendes? Bien. Acoplador de la antena, coupling. Acá eu tenho também as RFFE1. RFFE1, mira. Acoplador de la antena de abaixo. Então, acá eu tenho um acoplador de antena de nome CPLR, coupling, acoplador de antena, conexão das antenas. Eu tenho a conexão de antena 1, antena 2, acá, e salidas e hace a conexão. E também tenho a linha de controle de nome RFFE1. RFFE1. Control. Control a coupling antena. Acoplamento da antena. Controle de acoplamento da antena. Acá. VIO. Bien. E acá também VDD Boost. VDD Boost é muito... Na verdade, VDD Boost e VDD Madre, hablei para vocês, são as mesmas agora, verdade? Há resistor lá que tem as linhas juntas. La Madre e la Boost. Acá, transmissão e recepção, TRX. Salidas para transmissão e recepção, low band, mid band. Salidas também, entradas, filtros, a antena acá. Bien, vamos mirar mais RFFE. Triplexer, não tenho controle de RFFE. Triplexer acá. Uma entrada salida e 3 entradas salidas. Acá eu tenho a salida e ligada da antena. Acá as divisões, 2.4G, mid band, high band e RPS. Então, se o RPS não anda bem, tem que mirar o filtro. Wi-Fi 2.4G também, e aí seguimos. Duplexer, não temos controle de RFFE. É um componente passivo. Mira. Keylexer, 8. Keylexer também não tenho o controle de RFFE. Não tenho. NFC. Near Field Communicator. Tenho SPMI, que é Specialized Power Management Interface, controle de power também. VDDC, NFC. O SMPI, acá é o controle do NFC. Pero não é RFFE. Vamos pôr acá
uma imagem acá só para mirarem. Control. Control e dados. SPMI. Você pode mirar com osciloscópio, analisador lógico também, de uma maneira muito sencilla. Acá eu tenho um LNA com a chave SPDT, que é do circuito 5G Wi-Fi de arriba, e acá eu tenho o 5G Wi-Fi de abaixo. Sim, 5G. E acá eu tenho o control, a linha RFFE. RFFE 5. E VIO também acá. Mira, RFFE 5. E acá é o LNA e SPDT switch 5G. Então, é um switch, uma chave, o LNA 5G UAT. Lá a antena de arriba. Eu tenho um ficheiro para pôr acá também. Vamos pôr acá para estudar. Vamos pôr um ficheiro acá. Vamos a pôr um ficheiro. Acho que é acá. Não. Que a casa está tudo em PDF, então você tem que mirar. Las bandas é bueno, para mirarem as bandas. Acá então, vamos pôr acá isso lá das bandas. Ah, bueno. Agora está, mira. Então, eu tenho acá as linhas negras, as linhas de controle RFFE, onde eu tenho as linhas de controle do master acá, temos muitos controles nos circuitos de front-end. Então, é um diagrama muito bueno para mirarem, mas não é esse que eu quero. Também não. Depois, seguimos.
Eu tenho o datasheet do circuito. Erra. Seguimos, depois vamos mirar. Então, acá eu tenho o control, RFFE5. Acá eu tenho também outras linhas de control, RFFE. Acá, o control dentro interno também, outro RFFE, acá eu tenho também. Salida do wireless LAN, recepção, RFFE, então acá também, mira. Acá também. Bien. Linhas de control RFFE também. Também acá no LNA e USPDT também eu tenho linhas de control RFFE, lá igualitos, mira. RFFE3 também, acá. Bien. Acá. LNA, SPDT, lower. Abaixo. LNA, Low Noise Amplifier. Low Noise Amplifier. Amplificador de baixo ruído. SPDT, switch. Tenho switches dentro dos circuitos para switchar as transmissões e recepções em um canal solo. LPDT. Depois mirem em Google, SPDT. Bien. The ground feeder, os resistores de adentro. E agora vamos ligar em uma baseband. Na parte bottom da placa base. O plano esquemário das três partes de abaixo. Mira. E aqui eu tenho os pontos, os sinais muito importantes nos blocos, nos subblocos, que já falamos um pouquinho também. E aqui eu tenho o BB-PMU, o circuito que tenho as alimentações SMPS, Switch Mode Power Supply e Low Dropout LDO. E aqui eu tenho uma carpeta muito importante, vou pôr aqui, para vocês mirarem. Na verdade, eu tenho circuitos, tenho um pin de salida ligando de novo em outro pin. Por exemplo, um LDO tem alimentação no SMPS. Então, mira, como é importante mirar aqui. Mira, o que o PowerMan está fazendo? Eu tenho na salida, mira, uma salida, mira aqui. Por exemplo, eu tenho na salida SMPS, saindo do Power Manager, ligando do Power Manager, sai um LDO aqui e sai e liga no mesmo Power Manager, no mesmo circuito. Uma alimentação sai de um pino e volta para outro pino, adentro do Power Manager. Mira. Aqui é o feedback. Então, aqui eu tenho, por exemplo, PP1V2 Switch Mode Power Supply 2, está saindo do Power Manager. Aqui é o feedback, a informação que está envolvendo.
A voltagem sai acá, a corriente está 1.2 volts, está vindo para uma entrada também acá, dos LDOs, dos VDDs. Então, eu tenho uma realimentação do próprio circuito. Se eu não tenho uma saída de voltagem, pode ter um problema acá, na generação da voltagem, de um SMPS. Compreendes? Então, acá é o BBMU, no circuito BBMU, que eu tenho as voltagens e correntes da radiofrequência. BBPMU. Acá está BBPMU. BBPMU. Eu tenho as salidas, onde temos uma corrente de cerca de 60 ampérios, 50 a 60 ampérios, com todo o conjunto da placa base. Então, eu tenho a seção de Switch Mode Power Supply, SMPS, nas salidas switchadas, Switch Mode Power Supply. E acá, eu tenho a entrada, mira, PP VDD madre, para a salida 1, switcheio 1. PP VDD madre, switcheio 2, PP VDD madre, switcheio 3, VDD madre, switcheio 4, VDD madre, switcheio 5, 6, VDD madre, switcheio 7. Há algumas que eu tenho LDO para a salida dos switcheios. Então, mira. Olha lá, mira acá. Eu tenho, por exemplo, SMPS2, está ligando voltagem acá da salida de um pin do BBPMU, e acá eu tenho a salida, mira, acá, eu tenho a salida de voltagem regulada, de nome VREG. PP1V2 Low Dropout 1. Acá liga a voltagem. Então, acá eu tenho o input. Mira. Acá é o input. Input VREG 1. Input VREG 1. De onde está vindo? Do pin do próprio BBPMU. Acá eu estou em PMU. E acá a salida. Eu estou mirando o PMU, mira. Acá também eu estou no PMU. Então eu tenho um pin de salida do PMU volvendo em la sessão LDO, VREG de la salida do PMU. Out VREG. VREG 1.2. LDO 1. LDO1, Low Dropout 1. Então, acá eu tenho a alimentação que está ligando para ter uma salida regulada. Reg LDO1. Por exemplo, se eu não tenho a voltagem acá, compreendes? E vou cambiar o PMU? Não. Tenho que mirar se está ligando voltagem acá, que sai também do PMU, pero acá dentro, mira, eu tenho indutores também, circuitos que podem danear. Mira. Onde está vindo? Mira, está vindo de acá, do próprio PMU. Se eu tenho um problema no indutor acá, não tenho salida, e vou cambiar o PMU e não vai arreglar. Compreendes? Então, a lógica é muito importante na reparação avançada. Então, mira bem os pontos de PMU. Então, todos estão acá. Todos os pontos estão acá. Muitos SMPS estão saindo do PMU e voltando no PMU para ter as tensões LDO. Todas as LDO acá, eu tenho SMPS. Então, é muito importante mirar as SMPS também. Se eu não tenho na voltagem acá, por exemplo, na voltagem 0V8, não há essa voltagem. Eu tenho a entrada de voltagem 0V8 acá. Mira. SMPS 3, tenho que mirar acá. Não somente cambiar o PMU. Acá eu tenho a baseband. Os pontos de sinal de reló, muito importantes na baseband. Reló amarillo. Reló acá.
Com o equipo frequencímetro é possível fazer medições de uma maneira muito sencilla. Reloj. Reloj de la baseband. 32 kHz e também 38.4 MHz. E acá os relógios, amarillo também. Em la basement, mira o relógio da referência. Acá eu tenho um relógio muito especial. La verdad, é um relógio com compensação térmica. Tenho acá um sensor de temperatura. Então, acá eu tenho um relógio, um cristal de oscilação muito especial com compensação da temperatura. E tenho lá os cristais acá, relógio. Eu tenho as salidas de relógio também para a radiofrequência, que são muito importantes. Mira, salidas de relógio, que tenho que mirar sempre. Se eu tenho um aparato que não tem sinal de RF, não tem funções buenas, tenho que mirar as salidas de relógio. Acá. Muito importante esse ponto acá também. Provar com o osciloscópio. Output clock to all RF part. Então, DSO, Digital Storage Oscilloscope para mirar. Muito importante. Líneas de controle SPMI. Acá em La Basement temos muitos sinais de informações lógicas de power. Mira, está vendo de la arriba, power PS hold, power resistor out. Sinais lógicos fundamentais acá. Vamos poner rojo. Sinais lógicos fundamentais. Sinais lógicos. Também DSO. Se a baseband não anda, se não tem firmware do modem também, tenho que mirar tudo acá. A seção da temperatura também, acá. A seção de mirar a temperatura da baseband, acá. Temp. Temos acá um NTC acá para mirar a temperatura termal. Então, acá, temp. NTC. Mira a temperatura do rádio. Pelo RF, negativo termal coeficiente. Temperatura. Mira, acá está mirando a temperatura. Está bem acerca do PMU. Se o PMU está caliente, aquela é a temperatura do bebê PMU. Mira, bebê PMU. Se está caliente, eu tenho uma informação. E acá também os controles lógicos de BBPMU. Arriba, estávamos falando lá. Acá também, tudo BBPMU também. O relógio também. Acá, baseband. Não. Vamos mirar. BBPM, PMU também. Sim, tudo PMU. Não é baseband, PMU. Agora sim estamos na baseband. Voltagens fundamentais da baseband. Acá. Lo básico, verdade? Voltagens, situações básicas de reparação, RND, as comunicações, serializer, deserializer, memória, input, output e EEPROM. Acá eu tenho a comunicação Q-Link,
que não é o objetivo de treinamento, pero é uma comunicação muito, muito importante, onde eu tenho as comunicações das millimeter waves acá. Por exemplo, acá são comunicações para o SMR, transceiver de nome SMR. Vamos pôr acá comunicação, que link, millimeter waves, mirando acá, MMW, millimeter waves, MMW, millimeter waves. Acá, salidas para controle do SMR, transceiver SMR. Então, vamos pôr acá, amarillo. Na verdade, amarillo. Linhas de controle de nome Q-Link. Q-Link. Acá. Vamos a poner também linhas de controle, de dados de controle Q-Link. Transceiver de nome SMR, que tem o controle das linhas de ancho de banda MMW, millimeters wave, arriba de 6 GHz. Arriba 6 GHz. Bien. E acá, eu tenho linhas de controle da baseband com transceiver SDR, Software Defined Radio, abaixo de 6 GHz. O controle da CPU master com o segundo master, que é o SDR. E os slaves, que é SDR, os controlam os front-end. Tem controle com os front-end. Acá. Poner então isso acá também. Que link, control, baseband to SDR, Software Defined Radio. Bien. BB, control, Software Specialized Mobile Radio, SMR. Transceiver SMR e acá o transceiver SDR. Software Defined Radio. Bien. GPIOs para tarjetas SIM card acá. EPROM, linhas de controle da EPROM e dossiê da EPROM. Comunicação no ARTE, comunicação de áudio e saída de áudio. Acá eu tenho saídas de áudio para codec e para MEG também. Ligada e saída de áudio. Se você tem problema de áudio da transmissão e recepção, tem que mirar as linhas acá. Acá as linhas da EPROM e dossiê da EPROM. E dossiê EPROM. E acá eu tenho, por exemplo, não está bueno o áudio de la transmissão e recepção. Tenho falhas, áudio está... Tem problemas de áudio, tenho que mirar acá. A comunicação digital, acá da saída da baseband, salida e ligada digital para o circuito de áudio. Áudio digital in-out. Acá. I2S, linhas de controle de áudio. I2S, áudio. Control, dados, áudio. Input, output. Ok? Do setor de áudio. Codec, MEG, a conversão digital analógica digital. Então aqui eu tenho, mira, digital in, digital out, CLO, hello, left, right. Então aqui eu tenho as saídas e ligadas de áudio. Acá uma comunicação com a CPU, com a baseband, com as linhas de comunicação que não temos sincronismo de nome UART, universal, assíncrono RxTX, uma linha UART de comunicação CPU com a baseband, onde não temos sincronismo. UART, comunicação, BB, AP,
to BB e também BB to AP. Na comunicação UART, universal, RX, TX, UART. TX e RX. TX, X. Acá também. UART, comunicação, la baseband com o Wi-Fi. Mira, Wi-Fi, baseband Wi-Fi, UART também. Poucas pessoas estão fazendo medições de UART. Comunicação, BB wireless, BB WLAN, WLAN, BB UART. Sinais lógicos, tarjeta sin carga, que link, control de la base também com o SMR, acá também. Reloj de la baseband, clock de la baseband, amarillo, vamos poner amarillo. Sale do PMU e liga acá também. Reloj. Eu tenho umas resistências acá muito importantes, resistência de calibração e de la impedância. Mira, esses acá muito importantes. Resistor de calibração e de la impedância. Mira, calibração e impedância. Se não tem firma do modem, se não é reconhecido la baseband, resistor, impedância and calibração. Bien. Líneas de controle SPMI, acá, que é possível fazer medições também com analisador lógico, ou osciloscópio também. Poner amarillo acá também, SPMI. Do PMU, mira, está ligando lá em PMU. Voltagens. Alimentação de SDR. Lo SDR é a hora que é o controle do software abaixo de 6 GHz. Lo transceiver, verdade? Acá é o transceiver com ancho de banda abaixo de 6 GHz. E acá eu tenho as voltagens. As voltagens fundamentais do SDR, que está acá. Acá eu tenho as funções de voltagens também. Acá. No controle do envelope tracking, mira. Envelope tracking. Aqui as linhas de controle de comunicação com a baseband, que link. Amarillo que estava ali, verdade? Acá. Que link. To BB. To baseband. Também ponemos arriba amarillo. Que link. Control de la BB. BB, control, SDR. Acá. Ligando acá. Tá bem? RND. Control de los receivers. Acá o que vamos começar a falar. O objetivo do treinamento acá são as linhas RFFE.
que vamos mirar com equipo, com analisador lógico, com smartboard, com osciloscópio. Acá que vamos fazer os trabalhos nas linhas RFFE, linhas de controle e dados dos front-end acá. Então, o objetivo de nós outros está acá. Acá é o objetivo. Ah, sim, acá sim. Acá é o objetivo. Vamos trabalhar acá. Não, não é esse. Vamos trabalhar acá. Acá vamos trabalhar. Mirar as linhas de comunicações, RFFE4, RFFE1, RFFE2, como a carpeta que tenho arriba allá. Vamos poner a carpeta de novo acá também para termos em outros pontos. Vamos poner a carpeta acá também. Mira. Vamos poner a carpeta acá. Agora sim. Agora tenho na carpeta acá. Hazlo agora. Que carpeta? Já temos a carpeta arriba, pero vamos poner de novo. Acá eu tenho os mapas de comunicações RFFE, que vamos falar. iPhone 12 Pro Max. iPhone 12 Pro Max, acá está. Mira. RFFE1, 2, 3, 4 com circuitos. Está mirando? Vamos mirar essa linha acá de comunicação, por exemplo, RFFE3, no vídeo, a hora que vamos fazer, de comunicações, e mirarmos se está tudo lá listo, se temos MIMO, se temos PA, se temos PA High Band, se temos PA Low Mid Band, cada um com sua direção. Está mirando a direção? Vamos mirar com a equipe, se é possível mirar todos juntos. E acá são as linhas de comunicações, RFFE. Vamos então mirar as linhas de comunicação RFFE? Seguimos.